Você já teve a estranha sensação de que, por trás de palavras aparentemente inofensivas, escondia-se uma intenção sombria, como se cada frase dita tivesse o poder de confundir, culpar ou, sutilmente, dilacerar sua identidade? Não é mera impressão. Muitas vezes, é exatamente assim que a mente de um narcisista opera. Carl Gustav Jung, um dos maiores estudiosos da alma humana, nos alertou sobre os perigos de ignorar as manifestações da sombra, essa parte inconsciente e reprimida que habita todos nós, mas que, nos narcisistas, se transforma em uma força destrutiva, sedutora e manipuladora. Hoje, você descobrirá que existem expressões específicas, 7 frases, que funcionam como janelas escancaradas para a verdadeira natureza do narcisista. Frases que, quando proferidas, carregam não apenas sons, mas intenções ocultas, mecanismos precisos de dominação emocional e estruturas psíquicas, moldadas pelo desejo incessante de controle e validação. Cada uma delas atua como um espelho que reflete, mesmo que de forma velada, a sombra que Jung tanto nos advertiu a confrontar. Enquanto muitos ainda romantizam ou minimizam comportamentos abusivos, quem compreende a psicologia profunda sabe que há padrões que jamais podem ser ignorados. E se você permanecer até o final deste vídeo, entenderá que identificar essas 7 frases não é apenas uma questão de curiosidade, mas um verdadeiro ato de autopreservação. Jung ensinava que a maior tragédia do ser humano é permanecer inconsciente de si mesmo. E é justamente nesse campo, na ausência de consciência, que os narcisistas encontram seu terreno mais fértil para enredar suas vítimas. Prepare-se, portanto, para adentrar um território que não é confortável, mas é absolutamente necessário. Cada frase que você ouvir daqui para frente será um convite à reflexão profunda, um alerta para proteger-se e, acima de tudo, uma oportunidade para compreender como a linguagem, quando movida por intenções sombrias, pode ser a mais poderosa arma psíquica. Fique atento, pois ao final deste vídeo você não será mais a mesma pessoa. Terá olhos treinados para perceber o que antes passava despercebido e, quem sabe, encontrará a força para cortar os laços invisíveis que o mantêm preso a relações que o adoecem. Agora, respire fundo e venha comigo. O que você está prestes a ouvir pode mudar não só a forma como interpreta as palavras que recebe, mas também como enxerga a si mesmo diante dos espelhos que a vida insiste em colocar no seu caminho. Quando um narcisista diz "você está exagerando", ele não está apenas tentando minimizar seus sentimentos, mas também reposicionar a realidade a seu favor. Jung falava que o ego inconsciente tende a distorcer aquilo que não quer confrontar, e o narcisista, mestre na manipulação, lança a mão dessa frase para fazer com que você duvide de sua própria percepção. Ao dizer que você exagera, ele desloca o foco do que fez para o modo como você reage, desestabilizando sua confiança interna. Esse mecanismo é a expressão viva do que Jung denominava projeção da sombra. O narcisista projeta em você aquilo que não suporta admitir em si mesmo, a responsabilidade pelos conflitos. Ao acusar você de exagerar, ele nega sua própria culpa e o transforma no problema. Essa inversão psíquica, muitas vezes sutil, é devastadora para quem a recebe, pois planta a semente da dúvida e enfraquece as defesas emocionais. Por trás dessa frase, há uma estratégia meticulosa: fazer com que você racionalize o abuso e o tolere por mais tempo. Jung nos advertiu que tudo aquilo que reprimimos no inconsciente volta com força redobrada. O narcisista, ao negar a sua sombra, não consegue acessar empatia ou assumir erros. Ele apenas desloca, distorce e manipula. Assim, o simples "você está exagerando" não é um comentário, mas uma ferramenta para silenciar a sua intuição. O impacto emocional dessa frase é brutal. Você passa a questionar se está sendo sensível demais, se está interpretando errado, se deveria ser mais compreensivo. Aos poucos, seu referencial interno de verdade vai sendo corroído e você começa a depender do narcisista para validar a sua própria percepção. Jung dizia que a maior escravidão é depender do olhar alheio para reconhecer a si mesmo. Exatamente o que o narcisista quer de você. Por isso, ao ouvir "você está exagerando", pare, respire, reflita.
Não permita que sua alma seja sequestrada pela necessidade inconsciente do outro de negar sua sombra. Jung nos ensinou que a liberdade psíquica começa quando reconhecemos que nossa percepção é válida, mesmo que o outro tente, a todo custo, invalidá-la. Poucas frases são tão insidiosas quanto "eu só quero o seu bem", quando ditas por um narcisista. Em um primeiro momento, soa como um cuidado legítimo, um gesto de afeto. Mas como Jung nos alertava, a verdade nem sempre está na superfície. É preciso olhar além das palavras, pois muitas vezes a intenção oculta é o controle. O narcisista usa essa frase para justificar invasões, manipulações e restrições, sempre sob o pretexto do seu bem. Esse discurso é um exemplo clássico daquilo que Jung chamava de persona, a máscara social que usamos para esconder nossos verdadeiros impulsos. O narcisista constrói uma persona de altruísmo e generosidade, mas, no âmago, está movido por interesses egoístas, necessidade de controle e medo de perder a posição de poder na relação. O seu bem, na verdade, é o bem dele, manter você submisso e dependente. Perceba como essa frase cria uma armadilha psicológica. Se você a questiona, será acusado de ingratidão. Se a aceita, estará cedendo cada vez mais espaço para que o narcisista controle aspectos da sua vida que deveriam ser exclusivamente seus. Jung afirmava que a alma humana precisa de autonomia para se individuar, para se tornar inteira. Mas o narcisista teme justamente isso, que você se torne autônomo e se afaste. A cada vez que você cede ao "eu só quero o seu bem", está, inconscientemente, alimentando a estrutura de dominação do narcisista. E ele sabe disso. Por trás da aparência de proteção, esconde-se uma profunda necessidade de anular a sua liberdade psíquica. Jung nos advertia sobre o perigo de relações simbióticas, onde um dos lados deixa de ser sujeito para se transformar em objeto da vontade do outro. Portanto, quando ouvir essa frase, não se deixe seduzir apenas pela superfície. Pergunte-se: há espaço para que eu me expresse livremente? Minhas escolhas são respeitadas ou monitoradas? Jung ensinava que o verdadeiro amor nunca sufoca, nunca aprisiona. Ele liberta. E essa é a régua que você deve usar para medir o que está por trás do "eu só quero o seu bem". Essa frase é um golpe cirúrgico, uma tentativa direta de prender você pela insegurança. Jung descrevia como o inconsciente, quando tomado pelo medo, se submete facilmente à dominação. O narcisista conhece bem essa dinâmica. Ao dizer, "você nunca vai encontrar alguém como eu", ele está, na verdade, plantando a ideia de que você é incapaz de ser feliz longe dele, criando uma prisão emocional invisível. Trata-se de um movimento clássico de desvalorização que atua de forma paradoxal. Ele se exalta como único e, simultaneamente, rebaixa você como alguém de pouco valor, incapaz de encontrar outro parceiro. Jung chamava a atenção para esses jogos de poder que ocorrem no nível arquetípico das relações humanas. Esse tipo de frase não é apenas um comentário. É uma tentativa de moldar sua autoestima para mantê-lo atado. Muitas pessoas não percebem o quanto internalizam esse discurso. Aos poucos, deixam de acreditar na própria capacidade de ser amadas, de ser desejadas, de ter valor. O narcisista sabe que quanto mais frágil você estiver, mais dependente dele se tornará. Jung alertava que a psique ferida é terreno fértil para que forças destrutivas se instalem, levando à repetição inconsciente de padrões tóxicos. Mas há um antídoto: a consciência. Como Jung dizia, aquilo que não trazemos à luz nos controla. Ao perceber que essa frase é um mecanismo de aprisionamento, você começa a recuperar sua força interna. A verdadeira individuação, segundo Jung, ocorre quando nos libertamos das projeções que os outros fazem sobre nós e nos reconhecemos como sujeitos plenos, capazes de construir nossa própria vida. Então, da próxima vez que ouvir "você nunca vai encontrar alguém como eu", sorria internamente e lembre-se: ainda bem, porque o que você merece não é uma relação baseada no medo e na manipulação, mas uma conexão genuína, onde sua individualidade seja respeitada e sua alma possa florescer em liberdade. Poucas coisas são tão enlouquecedoras quanto ouvir "isso nunca aconteceu", quando você sabe,
com todas as células do seu corpo, que aconteceu. Jung dizia que a negação é uma das defesas mais primitivas do ego, usada para evitar o confronto com a dor ou a culpa. O narcisista domina essa técnica com maestria, apagando episódios inteiros da realidade para manter intacta a imagem que construiu de si mesmo. Essa frase é o cerne do gaslighting, uma forma de abuso psicológico em que a vítima é levada a duvidar de sua memória, de sua percepção e, em última instância, de sua sanidade. Jung falava sobre como a dissociação entre o consciente e o inconsciente gera patologias graves. O narcisista, ao negar a realidade, força você a habitar um mundo paralelo, onde ele define o que é verdadeiro e o que é ilusório. O efeito disso é devastador. Aos poucos, você começa a se perguntar: será que estou ficando louco? Será que realmente inventei isso? Jung afirmava que, quando desconectados da nossa verdade interior, nos tornamos presas fáceis de forças externas que querem nos manipular. O "isso nunca aconteceu" é uma tentativa brutal de desconectar você de si mesmo, de sequestrar sua narrativa pessoal. Entretanto, há uma saída: ancorar-se na sua própria memória, na sua própria percepção. Jung dizia que, quando confrontamos a sombra, nossa e dos outros, recuperamos nosso poder. Ao recusar-se a aceitar a distorção da realidade imposta pelo narcisista, você se coloca novamente como autor da sua própria história e deixa de ser um personagem passivo no roteiro alheio. Portanto, sempre que alguém negar algo que você sabe que aconteceu, silencie a voz da dúvida e escute a sua alma. Jung nos ensinou que, no fundo, nossa psique sempre sabe a verdade, mesmo quando o mundo inteiro tenta nos convencer do contrário. Esta é, talvez, a frase mais sombria de todas. Não porque contenha violência explícita, mas porque se traveste de uma profecia inevitável, quando, na verdade, é apenas uma tentativa desesperada de manter o controle. Jung nos lembrava que o medo é o mais poderoso dos instrumentos de dominação. O narcisista sabe disso e o utiliza sem pudor, fazendo com que você acredite que sua felicidade está condicionada à presença dele. Essa ameaça, sutil ou direta, é uma violação profunda da sua liberdade psíquica. Jung defendia que a individuação, o processo de tornar-se quem se é, só ocorre quando nos libertamos dessas amarras emocionais e psíquicas impostas por quem quer nos controlar. O "você nunca vai ser feliz sem mim" é uma tentativa de impedir exatamente isso, que você siga seu próprio caminho. Muitas pessoas sucumbem a esse tipo de ameaça porque ainda carregam feridas antigas, medos de abandono, inseguranças que foram alimentadas ao longo da vida. Jung dizia que essas feridas não resolvidas nos tornam vulneráveis à manipulação. Mas ele também ensinava que, ao integrarmos essas partes feridas, nos tornamos inteiros e, portanto, livres. A verdadeira felicidade nunca depende de alguém que precisa ameaçá-lo para permanecer ao seu lado. Jung afirmava que o amor autêntico não impõe, não prende, não subjuga. Ele permite, ele acolhe, ele liberta. Por isso, ao ouvir essa frase, saiba: não é uma verdade, mas um espelho da insegurança e da necessidade de controle do narcisista. E agora que você conhece essas 7 frases, que entendeu como cada uma delas é um instrumento de manipulação, convido você a fazer um movimento que Jung considerava o mais revolucionário de todos: voltar-se para dentro. Pergunte-se: onde, em mim, ainda permito que essas palavras tenham poder? Porque quando você cura isso, nenhum narcisista jamais conseguirá manipulá-lo novamente. Chegamos ao fim desta profunda imersão nas 7 frases que revelam um narcisista, mas, na verdade, este é apenas o começo de um movimento ainda mais importante, o de voltar-se para si mesmo, com coragem e consciência, exatamente como Jung sempre defendeu. Cada uma dessas expressões não é apenas um sinal externo, mas também um convite silencioso para que você observe as feridas internas, que muitas vezes o mantêm preso a relações que sugam sua energia e obscurecem sua verdadeira identidade. Como Jung afirmava, tudo aquilo que não confrontamos em nós mesmos se transforma em destino. Reconhecer as manipulações sutis, perceber as distorções emocionais e nomear com clareza o abuso são os primeiros passos para quebrar ciclos de dor que podem atravessar gerações.
Ao compreender a função psíquica dessas frases, você não apenas se protege do narcisista, mas também inicia um processo de individuação, um caminho de retorno ao seu eu mais autêntico e livre. É preciso, contudo, lembrar que o narcisista não é um monstro, mas uma pessoa profundamente desconectada da própria alma, assombrada pela sombra que se recusa a integrar. Jung nos ensinava que o mal prospera não por sua força, mas pelo silêncio e pela inconsciência daqueles que o permitem. Por isso, ao reconhecer esses sinais, você não está apenas se livrando de uma relação tóxica, está interrompendo um padrão arquetípico que se repete incessantemente na humanidade, mas que pode e deve ser quebrado. E agora eu lhe pergunto: qual dessas frases você já ouviu, mas preferiu ignorar? Qual delas ainda ecoa na sua mente, aprisionando sua alma em vínculos que você sabe que precisa romper? Reflita sobre isso. Permita que este vídeo não seja apenas mais uma informação consumida, mas um verdadeiro ponto de virada em sua história. Como Jung nos ensinou, a consciência liberta, enquanto a ignorância aprisiona. E hoje, você deu mais um passo em direção à sua liberdade psíquica e emocional. Se este conteúdo tocou seu coração, se você sentiu que ele trouxe clareza e força, inscreva-se agora no canal para continuar aprofundando sua compreensão sobre a mente humana. Curta este vídeo para que ele alcance outras pessoas que também precisam dessas palavras e, principalmente, compartilhe nos comentários qual foi a frase que mais despertou sua atenção. Sua participação é essencial para que possamos juntos ampliar esta rede de conscientização, ajudando mais e mais pessoas a saírem das garras invisíveis da manipulação emocional.